Saudos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Nessa noite nós vamos estar se meditando na palavra de Deus, que está lá no Salmo 119. E a gente pode observar através dessa palavra que esse salmo ele exalta a importância da palavra de Deus, o significado que ela tem para as nossas vidas e o resultado, a recompensa daqueles que obedecem, daqueles que buscam viver segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Oremos nessa noite. Pai, revela a tua palavra, Senhor, traz assim a compreensão, que nessa noite o teu Santo Espírito possa estar nos direcionando, nos fortalecendo, nos renovando pelo poder da tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, ó Deus, edifica a tua igreja a cada dia, e todos aqueles que ouvirem essa palavra sejam fortalecidos, sejam direcionados, sejam assim, meu Pai, renovados pela tua presença. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o salmista ele inicia falando do Salmo 119, versículo 1, diz assim: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Então, felizes aqueles que não podem ser acusados de nada. Então a gente vê, amados, a importância da gente viver segundo os princípios de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus. Não ser acusado significa procurar andar corretamente. Mas nós sabemos, amados, que para a gente andar corretamente, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, a gente precisa assimilar a palavra de Deus, porque somente assim a gente vai conseguir viver segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados, são felizes aqueles que não podem ser acusados de nada, ou seja, que andam direito, que buscam fazer o que é correto, que buscam fazer o que é certo. E por que são felizes, amados? Porque isso agrada a Deus. E quando nós agradamos ao Senhor, recompensa de Deus para as nossas vidas são derramadas sobre as nossas vidas. Renovo, fortalecimento, paz, alegria. Então, amados, é necessário a cada dia a gente buscar entender e compreender. E que aqui também fala sobre testemunho, não ser acusado de nada. Significa a cada dia eu procurar viver uma vida correta, seja no meu falar, seja no meu agir, no viver em geral, porque assim isso vai trazer coisas tremendas para as nossas vidas, recompensas maravilhosas. E nós seremos felizes, porque praticar o bem, praticar aquilo que agrada ao Senhor, isso traz recompensa para as nossas vidas. E você observa que para a gente não ser acusado de nada, a gente precisa observar a palavra de Deus. É ela que vai nos dar um padrão correto, uma forma correta da gente viver, uma forma que agrada, que louva e engrandece a esse Deus Todo-Poderoso que é o nosso Deus. E aqui diz também, felizes os que guardam os mandamentos de Deus. Felizes os que guardam, amados. Guardar significa dar importância devida à palavra de Deus. Guardar significa assimilar, aprender com a palavra de Deus. E nós sabemos que aquele que aprende é aquele que pratica a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Então a Bíblia fala, obedecer de todo o coração é isso. É feliz que guarda os mandamentos de Deus e lhes obedece de todo o coração. Está falando de entrega, de todo o coração. Está falando de você se entregar. Se entregar para ser conduzido pelo Espírito Santo. Se entregar para ser renovado pela palavra de Deus, transformado, moldado pela palavra de Deus. E como pode isso, a palavra de Deus nos moldar? A palavra de Deus, amados, ela nos molda quando nós nos comprometemos a obedecer e a praticar essa mesma palavra. Então, quando nós agimos dessa maneira, o que vai acontecer em nossas vidas? Há uma maturidade, há um crescimento espiritual, há um fortalecimento para as nossas vidas. Então, porque fortalece o nosso caráter, a gente passa a mudar, a gente passa a ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque aqueles que buscam viver segundo a palavra de Deus, elas vão ficando parecidas com Jesus. E quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais a luz do Senhor começa a brilhar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então são felizes, são bem-aventurados. Deus está dizendo assim para mim e para você, olha, vale a pena
a gente viver segundo a palavra de Deus, isso traz recompensas, isso traz paz, isso traz alegria, felicidade. A própria Bíblia diz, felizes aqueles que guardam. E às vezes a gente vê muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas vivendo crises terríveis, porque não tem aprendido a obedecer a palavra de Deus. Porque não compreende que a verdadeira felicidade, ela vem de você viver para Jesus, de você obedecer a palavra de Deus. E em terceiro lugar, amados, a Bíblia fala aqui, felizes os que não praticam o mal e que andam nos caminhos de Deus. Por quê? Porque praticar o mal vai trazer consequência. A Bíblia fala, amados, que o pecado ele traz a morte. A Bíblia também mostra que o pecado ele traz consequência para as nossas vidas. Então aquele que pratica o mal, ele não tem como ser feliz, porque vai existir sempre um vazio dentro dele. Porque a prática do mal nos afasta de Deus. E quando nós estamos afastados de Deus, isso acaba trazendo angústia, tristeza, porque somente o Espírito de Deus pode realmente trazer a paz que nós precisamos, a alegria, o fortalecimento e o renovo. Então é importante isso, a gente evitar praticar o mal, procurar praticar o bem, independente, amados, independente se as pessoas estão sendo boas conosco ou não, porque a gente tem uma mania muitas vezes de querer praticar o bem àqueles que nos praticam também o bem. E é importante a gente entender isso, que a prática do bem, independente do outro, vai trazer bênção para as nossas vidas. Porque mesmo que o outro não reconheça ou não agradeça o bem que você está fazendo, mas há um Deus no céu que recompensa todos aqueles que praticam bem e buscam viver de maneira correta e de maneira que agrada ao Senhor. Então felizes os que não praticam o mal e que andam nos caminhos de Deus. Porque tem algumas pessoas que deixam de praticar algumas coisas que não são legais, mas porém não quer andar nos caminhos de Deus, quer viver nos seus próprios caminhos. E eu quero te dizer, meu amado, que você só vai ter um discernimento do que realmente é o bem e é o mal quando você anda nos caminhos de Deus, porque você se baseia na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus. Então, nós precisamos a cada dia entender e compreender isso. Existem muitas pessoas que não são cristãos, que não servem a Deus, mas que evitam algumas coisas de males para suas vidas. Isso vai trazer muitos benefícios para elas, sim, porque evitar toda a prática de mal vai trazer um benefício para a sua própria vida. Mas quando você anda nos caminhos de Deus, você compreende, louvado seja Deus, que o homem em si, mesmo que ele evite um monte de práticas erradas, ele nunca vai alcançar a eternidade se não for através de Cristo, se não for através do nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque somente através de Jesus é que nós alcançamos a graça, a bondade, a misericórdia, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós precisamos ter essa compreensão a cada dia, de evitar, não a prática do mal, não para ser aceito por Deus, porque você, quando aceita Jesus, você já é de Jesus, mas evitar a prática do mal, para que você vá crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, felizes os que não praticam o mal e que andam nos caminhos de Deus, eles serão recompensados, eles serão abençoados, a sua família vai ser abençoada, porque a própria palavra de Deus diz no Salmo 127, que adianta, louvado seja Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós sabemos, amados, que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ela só é abençoada se a gente edificar nossas vidas no Senhor, na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo. É somente dele que nós encontramos a força e a alegria para a gente prosseguir. Aí ele coloca também aqui no versículo 4, Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Então, muitas pessoas querem, amados, aqui a gente traz uma reflexão lendo esse versículo,
de que muitos querem servir a Deus da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Mas existe um padrão de Deus. Existe um padrão de Deus. E o padrão de Deus é o que, irmãos? É viver segundo os princípios da sua palavra. E ele diz àqueles que lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que, ele diz aqui, tu és o Deus, nos deste as suas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Ele nos deu as suas leis. E ele quer que a gente seja fiel àquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Quantas vezes nós, como servos de Deus, conhecemos a palavra e vivemos fora daquilo que a palavra está nos ensinando. E é importante a cada dia, irmãos, uma dedicação, um esforço. E como Jesus está dizendo aqui, que a gente seja fiel. Sabemos que não é fácil, sabemos que às vezes vacilamos mesmo, mas é necessário a cada dia essa consciência, esse arrependimento quando nós errarmos, quando nós falharmos, e procurar dar o nosso melhor, para que a gente venha acertar mais do que errar. Porque acertar tudo também é impossível, amados, como falho que somos, como pecadores que somos. E nós estamos na presença de Deus pela graça, bondade e misericórdia de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas isso não quer dizer também que por causa da graça a gente vai ser negligente, a gente vai buscar não crescer, a gente vai buscar não amadurecer. Não, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E Jesus, ele quer que a gente seja fiel à palavra de Deus, que a gente venha colocar ela como base para as nossas vidas. E é isso que Deus quer, fidelidade ao cumprimento das verdades do Evangelho, da palavra de Deus. Quantas pessoas às vezes, irmãos, olham para a palavra de Deus e dizem, olha, Deus sabe que eu sou assim mesmo, então é como uma desculpa para não querer mudar, para não querer permitir que seja transformado, moldado pela palavra de Deus. E é necessário a cada dia a gente permitir, porque a palavra de Deus, como a Bíblia diz, é como espada de dois gumes, que faz divisão da alma e do espírito. E a gente precisa a cada dia permitir que a palavra de Deus venha nos moldar. Louvado seja Deus. É fácil isso não, amados, mas é necessário a cada dia a gente permita o Espírito Santo de Deus gerar temor em nossos corações, para que a gente possa a cada dia mais permitir que a palavra de Deus venha gerar transformação e mudança na minha e na tua vida. E o salmista, ele continua falando aqui, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Ter esse desejo de obedecer. Tem muitas pessoas, como eu já falei, que sabem fazer o que é certo, mas não tem esse desejo de querer obedecer, amados. Você pode até não acertar 100%, mas quando você tem um desejo de melhorar, de crescer, de agradar a Deus, com certeza você vai sair da posição que você está para melhor. Porque você tem esse desejo. O desejo nos impulsiona, amados, a melhorarmos, a crescermos. O desejo nos impulsiona a querermos viver melhor para o Senhor. E é necessário a cada dia a gente ter esse desejo. A gente vê muitas vezes, até mesmo nos cultos, amados, as pessoas não tendo mais o desejo de estar na presença de Deus, de cantar canções para o Senhor, de orar, de buscar a face do Senhor. E é necessário a cada dia, como o salmista diz, assim como a corça anseia por água, meu coração anseia por ti. Que a gente possa também ter esse anseio mais pelas coisas de Deus, esse desejo melhor, maior, louvado seja Deus, para as coisas de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, que a gente possa se permitir nessa noite, ser incomodado por essa palavra, a ter um desejo maior de obedecer às ordens do Senhor e cumpri-las com fidelidade. Ou seja, dar o seu melhor para que seja cumprida com fidelidade a palavra de Deus. Então, amados, é necessário a gente ter esse compromisso a cada dia, essa compreensão, esse desejo de querer crescer, esse desejo pelas coisas de Deus, porque se eu tenho esse desejo de cumprir fielmente a palavra de Deus, então isso vai me levar num patamar maior de comunhão com Deus, de intimidade com Deus e de compreensão e de ser também um vaso, um instrumento de Deus para o seu reino, para a sua obra, porque a partir do momento que você permite Deus trabalhar na sua vida, te moldar como Ele quer, você vai ser um vaso que Deus vai usar tremendamente na terra para a honra e glória do nome dEle.
E ele diz aqui, amados, se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Ter essa convicção de que obedecer a Deus, de que fazer a vontade de Deus, traz resultados excelentes para as nossas vidas. A gente não passa vergonha, amados, quando a gente vive para o Senhor, porque o Senhor nos honra, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor mostra para nós mesmos que vale a pena servir a Deus e mostra para aqueles também que estão nos vendo, que às vezes até se levantam contra nós, ou às vezes querem zombar de nós, mas quando eles verem Deus agindo na minha e na tua vida, nos abençoando, fazendo coisas extraordinárias, louvado seja Deus, eles começam a entender realmente, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, tem um Deus poderoso que age ao seu favor. E quem sabe, amados, olhando para o seu testemunho, para a sua comunhão com Deus, essas pessoas não vão se converter, essas pessoas não vão se render aos pés do Senhor, simplesmente pelo agir de Deus na sua vida. É por isso a importância, amados, da gente ser fiel ao Senhor, da gente se colocar na mão de Deus para ser um instrumento de Deus, para que primeiro a gente venha crescer nessa comunhão com Deus e depois ser um instrumento de Deus também para a glória dele, através do nosso testemunho, Deus possa falar com essas pessoas e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E ele diz, como desejo obedecer, se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Ou seja, eu vou ser grandemente abençoado. Se eu der atenção, a minha vida vai ser diferente. As bênçãos de Deus vão ser derramadas. Eu vou mudar em meu caráter, eu vou ser diferente. Louvado seja Deus. Eu vou ser uma pessoa melhor. E é isso que o salmista está expressando e colocando. E no 7 ele diz, com um coração sincero te louvarei, à medida que for aprendendo. Olha só que coisa interessante, amados. Às vezes a gente está adorando a Deus, está tendo compromisso com Deus, de estar na casa dele, de fazer parte de um ministério, de pregar a palavra, de louvar, ou de fazer algo para Deus no seu reino. Mas às vezes, amados, estamos fazendo tudo isso e às vezes não estamos sendo sinceros. Mas é interessante que o salmista nos dá uma direção importante aqui para as nossas vidas. Que se eu e você quisermos ter um coração mais sincero, a gente precisa, em primeiro lugar, estar aprendendo mais com a palavra de Deus, praticando mais em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando você pratica a palavra de Deus, você se aproxima mais de Deus, você passa a ter mais comunhão com Deus. E com isso, amados, o Espírito Santo de Deus vai gerando em nós mais sinceridade. A gente não vai vivendo somente uma prática religiosa, mas a gente vai vivendo uma prática religiosa com quebrantamento, com sinceridade, com alegria no coração, porque é a diferença. É diferente a prática religiosa com quebrantamento, com coração sincero, do que a prática religiosa sem essa sinceridade. E existe isso dentro da igreja, amados. Existe isso também em muitas oportunidades das nossas vidas também. Por isso a necessidade da gente estar aprendendo com a palavra de Deus. Aprendendo significa assimilando, colocando em prática, se dedicando a obedecer e praticar essa verdade do Evangelho, essa palavra de Deus. E ele diz, se obedecer toda atenção aos teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo. Olha que coisa interessante. À medida que você for aprendendo, à medida que você for obedecendo a palavra de Deus, você vai se tornando mais sincero diante de Deus. Sabe por quê? Porque você está dando importância às instruções dele. Porque obedecer a palavra significa dar importância às instruções de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, ele tem um padrão para as nossas vidas. E quando nós buscamos seguir esse padrão de Deus, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai agradando mais ao Senhor. E à medida que a gente vai agradando, a gente vai se tornando mais quebrantado diante de Deus, mais sincero diante de Deus. E o salmista ele continua, ele coloca aqui, ele diz, os teus justos ensinamentos, obedecerei às tuas leis, peço-te que não me abandones nunca, obedecerei às tuas leis. Está falando de quê, amados? É de compromisso com Deus. Nós precisamos ter esse compromisso com Deus. Quantas vezes deixamos Deus em segundo plano e é necessário a gente priorizar a Deus em nossas vidas. Porque, amados, é importante isso. A Bíblia fala, obedecer às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca.
Então, o salmista está dizendo, olha Senhor, eu me comprometo em obedecer as tuas leis, mas eu te peço, não me abandones. O salmista compreendia e entendia a importância da presença de Deus na sua vida. E se eu e você compreendemos isso, amados, a importância de Deus nas nossas vidas, então obedeça mais a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você deixa de obedecer mais a palavra de Deus, você está dizendo que a presença de Deus não é tão importante para você. Porque é isso que acontece quando você não obedece a palavra de Deus. A presença de Deus em nossas vidas vai se esvaindo. E Deus não quer que a presença dele em nossas vidas se afaste. Pelo contrário, Ele quer nos encher da glória dele. Ele quer nos encher da sua presença. Ele quer renovar a minha vida e a tua vida, amados. Mas é necessário a cada dia a gente ter esse desejo, a gente obedecer às leis do Senhor, porque compreendendo a importância disso, porque se eu obedecer, a presença de Deus vai ser mais constante em minha vida. Deus vai me encher mais da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz aqui no versículo 9, ele diz, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Então, a conservação de uma vida santa significa obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que estão bem com Deus, mas não estão obedecendo, estão vivendo uma prática totalmente fora dos padrões de Deus, estão vivendo no pecado, estão fazendo aquilo que não é louvável, não agrada ao Senhor, e acham que estão bem com Deus dessa forma, dessa maneira. Mas a Bíblia é clara, amados. Um jovem só pode conservar pura a sua vida se ele obedecer aos mandamentos do Senhor. Não é porque você canta bonito que você vai agradar a Deus. Não é porque você faz aquela oração forte, de poder, gritando ou sapateando que você vai agradar a Deus. Não é dessa forma, amados. Você vai agradar a Deus, você vai impressionar a Deus se você obedecer aos mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. E às vezes a gente confunde muito o que é agradar a Deus, o que é servir a Deus, o que é avivamento na presença de Deus. Tem pessoas que acham que são avivadas pelos dons que se manifestam através da vida dele. Então, amados, eu quero dizer que o dom vem de Deus para nós. E ainda que Deus te use com dons espetaculares, até dons de maravilhas, como a Bíblia fala, o que vai mostrar se a gente está agradando a Deus ou não é se nós estamos obedecendo ao Senhor, se nós estamos praticando a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Com isso aqui eu não estou dizendo que eu sou contra as manifestações do Espírito, pelo contrário, Deus, os dons espirituais são dados à igreja para a edificação do corpo. Louvado seja Deus. E eu creio nos dons espirituais, mas o que eu quero colocar aqui, amados, é que às vezes a gente está enfatizando mais os dons do que a obediência à palavra de Deus. E é por isso que Paulo, ele adverte a igreja de Coríntios ali, que a igreja de Coríntios estava enfatizando mais os dons do que um viver santo, um viver que agrade ao Senhor. Você vê que ele chega, eu vim trazer alimento sólido, mas porém eu tenho que trazer leite, porque entre vocês há dissensões, há brigas. Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Jesus. E aí ele diz, quem é Paulo, quem é Pedro? Nós somos um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então Paulo ele diz claramente ali, louvado seja Deus. Justamente se você estudar o livro de 1 Coríntios, você vai observar que a igreja de Coríntios estava meio que se perdendo no que diz respeito aos dons espirituais. Estavam valorizando muito os dons de línguas, muitos dons de profecias, mas estava se esquecendo daquilo que é mais importante, que é praticar, que é obedecer à palavra de Deus. Então, amados, que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações, que a gente possa dar a devida importância à palavra de Deus. E o salmista ele prossegue, eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Entenda bem, amados. Olha o salmista está dizendo, eu procuro. A questão de você procurar dar o máximo de você para o Senhor. No sentido de dedicação, de vigilância, de atenção à palavra de Deus. E outra coisa importante na nossa vida espiritual, para a gente se manter firme. A própria Bíblia diz, você que está de pé, cuidado para que não caia.
E aí a gente aprende aqui algo interessante para as nossas vidas. O salmista também expressa aqui: não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Entenda bem uma coisa: é o poder de Deus que te mantém na presença do Senhor. Então por quê? Por que parou de orar? Por que parou de ler a Bíblia? Por que parou de obedecer? Meu amado, é o poder de Deus que te mantém firme. Se você deixa de se alimentar de Deus, se você deixa de estar mais próximo de Deus, pode ter certeza, meu amado, que você pode cair, que você vai cair. Porque a força que nos mantém de pé vem de Deus. Então, a partir do momento que você deixa de se alimentar, através da oração, através da adoração, através da palavra e principalmente através da obediência, pode ter certeza, meu amado, que você não vai prevalecer. E a Bíblia diz: você que está de pé, cuidado para que não caia. Então, por isso a importância da palavra de Deus, amados, para nos alimentarmos, para alimentarmos obedecendo, praticando, conhecendo a palavra de Deus. Tem gente que acha que somente conhecer a palavra de Deus é o suficiente para alimento, também. Mas não é só isso, é o praticar, amados. O praticar é o que mais alimenta, é o que mais te fortalece, é o que mais te traz crescimento e maturidade espiritual. Tem pessoas às vezes que se gabam de conhecer a Bíblia, até mesmo que não servem mais a Deus, se afastaram, mas eles chegam perto de um crente e dizem: olha, eu conheço a Bíblia. Eu já tive pessoas assim, que quando eu fui evangelizar na rua, pessoas que conheciam o Evangelho, que eram afastados de Deus, desviados do Evangelho, mas que conheciam a Bíblia, e eles se gabavam do conhecimento que eles tinham, como se dissesse: olha, eu conheço até mais do que você que é crente. Mas o que adianta conhecer tanto a Bíblia, amados, se a gente não praticar, se a gente não se esforçar para dar o nosso melhor, no sentido de praticar essa verdade do Evangelho. Então, amados, nessa noite eu quero deixar essa palavra de meditação para os irmãos, sobre a importância da palavra de Deus, quais são os resultados. A gente viu nessa noite da obediência à palavra: é paz, é alegria, é bem-aventurança, é bênção para as nossas vidas, porque o Senhor nos garante, nos promete: felizes os que obedecem, felizes os que guardam a minha palavra. Então, meu amado, que a partir de hoje, eu sei que você já tem procurado obedecer a palavra de Deus, mas procura obedecer mais, procura praticar mais, porque Deus tem recompensas maravilhosas para as nossas vidas. E que o Espírito de Deus possa completar essa palavra no coração dos irmãos. E eu quero aqui nessa noite finalizar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Abençoe todos aqueles que ouviram esta palavra e que teu Santo Espírito possa falar melhor a cada coração, trazendo um renovo, trazendo um fortalecimento e principalmente um entendimento, Deus, da importância da tua palavra para as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite. Nos dá uma boa noite na tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?